Paz do Senhor, galera. Hoje eu vou estar dando aula para a classe dos jovens. Ainda estamos com essas aulas online por conta do que está acontecendo na nossa nação, né? No mundo, na verdade. E então a gente vai ainda estar dando continuidade com as aulas online. Eu peço que vocês reservem um tempo para vocês prestarem atenção na aula. Espero que vocês gostem. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre o renascimento de Israel. O nosso texto de referência vai ser Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 15 ao 23. Mas nós vamos abranger quase o capítulo todo de Ezequiel. Eu vou estar lendo um pouco sobre esse capítulo, do 15 ao 23. Quem puder, abre comigo a Bíblia e vamos fazer essa leitura. O título tem como A União da Nação. E disse: E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta um ao outro para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: Porventura, não nos declarais o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e a farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre os que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Disse-lhes, pois: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas rebeliões, com que pecam, e os purificarei. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Bom, aqui nós lemos em Ezequiel, né? Capítulo 37, versículo do 15 ao 23. E nessa lição a gente vai abordar, né, o renascimento de Israel. E com o objetivo, essa lição vai ter pra gente compreender o que Deus ainda tinha uma promessa para Israel. Então a gente vai compreender essa promessa que Deus tinha a Israel e que nada é impossível para Deus. Então, com base nessa promessa, nós vamos entender que nada é impossível para Deus, né? Bom, a história da nação de Israel ela é de extrema importância. Por quê? Porque o povo, ele se levantaram com grandes profetas e líderes. E principalmente foi ali em Israel que nós podemos ver que quem foi levantado também foi o Filho de Deus, o Messias, né? O nosso Jesus Cristo. Então, nós vamos ver aqui o primeiro tópico, a qual fala de uma nação dispersa. E aí eu fui procurar o que significa dispersa, né? Dispersa significa separação. Então, eu pude estar lendo e pesquisando sobre essa nação dispersa, que era o povo de Israel, que no início do primeiro século houve a segunda separação do povo judeu, né? E em consequência de perseguições que eles sofreram. Então eles se separaram porque eles tiveram perseguições. E aconteceu por conta de uma invasão romana. E por conta da destruição de Jerusalém, fazendo muitos judeus irem à Ásia e outros irem ao menor e ir ao sul da Europa. Então, por conta dessa invasão romana, né, a qual teve a destruição de Jerusalém, o povo judeu se separou. Então foi quando teve a dispersão do povo judeu. Então essa foi a segunda separação, a segunda dispersa, né?
Aí vocês devem estar se perguntando, mas qual foi a primeira? A primeira, ela aconteceu antes de Cristo, que foi quando o imperador Nabucodonosor ele invadiu o reino de Judá e destruiu toda Jerusalém. E naquele ano, a nação de Israel de fato renasceu também. Só que em um só dia. E a gente vai encontrar isso em Isaías 66, versículo 8. Eu vou estar lendo aqui. Em Isaías, onde eles vão relatar que a nação ela renasceu, né, em apenas um só dia. Então, Isaías 66, no verso 8, diz: Quem jamais ouviu esta coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se e fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Então aqui ele fala que a terra, né, a nação, ela renasceu em um só dia. Então essa foi a primeira separação, a primeira dispersa do povo judeu. Naquela época, né, da primeira dispersação, se cumpriu de modo notável quando Ciro o Grande, o rei persa que havia conquistado Babilônia, autorizou o retorno dos judeus à sua terra natal. Então, teve como objetivo de restaurar a adoração de Jeová a Deus, né? E de reconstruir o seu templo. Então a gente vai encontrar em Esdras. Ou Esdras, não. Então, em Esdras 1, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos encontrar a questão quando se cumpriu também essa restauração e o povo ele retornou para sua terra. Então, nós vamos estar lendo aqui, onde assim, no capítulo 1, no primeiro versículo mesmo, no 1 e no 2, diz a questão da restauração do templo, né? No primeiro ano de Ciro, rei de Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Eu vou ler também o verso 3. Quem há entre vós do seu povo, seja o seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então aqui foi quando foi reconstruído, né, o templo. E em Esdras 2 vai dizer quando o povo retorna. O povo judeu retorna, né? E então isso se encontra em Esdras 2, 1. Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, reino de Babilônia, tinha transportado a Babilônia e retornar a Jerusalém, e ajudar cada um para sua casa. Então aqui eles falam, né? Por conta de Nabucodonosor, eles foram exilados, né? Foram separados, porém agora eles estavam retornando para sua casa, em Jerusalém, onde foi restaurada, né? Como eu havia falado. Então, aqui nós podemos ver a primeira e a segunda dispersa, né? A primeira e a segunda separação. A primeira quando foi o imperador Nabucodonosor que invadiu o reino, né? O reino de Judá. E a segunda que foi por conta de uma invasão romana com a destruição de Jerusalém. Bom, vamos ler aqui em Deuteronômio, onde diz, no 28, versículo 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde as extremidades da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, a pau e a pedra. Então aqui Deus tem a promessa de espalhar, né, de separar o povo judeu de uma extremidade da terra à outra. Porém, houve muitas perseguições, né, romana, do imperador Nabucodonosor, sobre o povo judeu. Porém, não se findou por aí a perseguição. E aí nós entramos em uma história muito conhecida,
que foi em 1939, onde Adolfo Hitler ele programou o massacre dos judeus. Todo mundo conhece Adolfo Hitler, né, que foi um nazista, né, e um governante da Alemanha, qual levou o mundo para a Segunda Guerra Mundial e levou à Segunda Guerra Mundial e ao maior genocídio da história, que foi o Holocausto, que no caso foi um massacre contra os judeus. O massacre foi realizado por conta dos judeus serem culpados de morarem no país dos alemães por conta da derrota da Primeira Guerra Mundial. E assim, milhões de judeus foram levados à morte. E esse fato ficou conhecido como Holocausto, como eu havia falado. E aí, vocês devem estar perguntando, mas o que tem a ver Ezequiel e tudo? Tem a questão do Vale dos Ossos Secos, que eu queria enfatizar com vocês. Então, como a trajetória de Israel, que seria destruída por mais de uma vez, seria levada ao pó e depois iria reconstruir, então a gente pode, né, fazer uma conjectura com o Vale de Ossos Secos, né? Onde alguns estudiosos vão tratar que a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, com toda a trajetória de Israel, que seria destruída por mais de uma vez, chegaria ao pó, porém, no final ela voltaria a viver, ou seja, tornaria novamente uma nação, né? E aí, em Ezequiel 37, no verso 6, vai estar escrito a promessa de Deus, né, no caso, a promessa que Deus fez para a nação. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isto, e fez o Senhor. A passagem bíblica ela é vista como uma promessa de que Deus iria restaurar, né, os judeus e a sua terra, mesmo após esse massacre matando 6 milhões de judeus. Então, por mais que houve esse massacre, houve essas mortes, Deus ainda tinha uma promessa de restaurar a nação dos judeus. E aí, em Ezequiel 37, no verso 21, nós vamos ver que Israel vai voltando a ser uma nação, né? O povo judeu vai voltando a ser uma nação. Então, Ezequiel 37, 21 vai dizer que: disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e congregarei de todas as partes e levarei a sua terra. Ou seja, ele pegaria esse povo de todas as partes que eles foram. Como a gente tinha falado lá no começo, que eles foram de uma terra a outra, né, de uma extremidade a outra. Então, Deus faria com que eles se reunissem novamente para poder levar a sua terra, a sua origem, né? Para restaurar aquilo que estava perdido, né? E a restauração ela foi muito mais complicada, né, neste momento, porque por mais de 2000 anos não houve nenhuma projeção de restauração, sabe? Nenhuma ideia que iria restaurar. Porém, foi realizado, foi feito, foi cumprido, né? Por mais que aos olhos da humanidade isso não era possível. Bom, agora nós vamos entrar num tópico que fala do dia importante. Nós temos aqui uma data do dia 29 de novembro de 1947, onde após cerca de 2000 anos, renasceu o Estado de Israel como uma nação independente. Esse novo capítulo da sua história, ela teve como um dos protagonistas o brasileiro Oswaldo Aranha, presidente daquela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a qual trouxe novamente a Israel a oportunidade de ser chamada de nação. Então ali estava começando a nascer a ideia de Israel ser novamente uma nação, um estado, né? E aí, quando foi dia 14 de maio de 1948, foi declarada a existência do Estado de Israel, uma formalização. Agora sim, Israel é uma nova nação, é um Estado. Então, nós vamos ler em Deuteronômio 30, do 3 ao 4 rapidamente, que diz: então o Senhor, o seu Deus, lhes trarás na restauração. Terá compaixão de vocês e reunirá novamente de todas as nações por meio onde os tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, o reunirá e os trará de volta. Promessa do Senhor.
a promessa se cumprindo novamente. Então aqui Deus já fala sobre a promessa, né? De reunir novamente todo mundo para a nova terra, para um novo estado. Bom, gente, e finalizando, nós podemos trazer 2 significados importantes com essa aula. Que Deus é fiel e cumpre suas promessas e que as escrituras elas são dignas de crédito. Nós devemos acreditar naquilo que Deus nos fala, Deus nos escreve, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Beijos.